Meus irmãos, basta um minuto só, e nós podemos destruir a obra toda de uma vida. E nos dias de hoje está muito fácil disso acontecer. Vimos essa semana um jornalista extremamente popular e conhecido, William Vac, que numa cobertura das eleições americanas, no intervalo entre uma entrevista e outra, estava fora do seu normal e andou falando bobagens racistas. E a câmera filmou. Só que isso não era material para ser divulgado, publicado. Era os recortes. Mas havia alguém que não gostava do jornalista e que foi demitido da televisão. Mas antes de ser demitido, ele gravou aquele pedaço e soltou na rede. E no dia seguinte, a repercussão daquilo foi de tal forma terrível que ele foi demitido. Não esperaram saber, estudar o caso, pedidos de desculpa, qualquer coisa. Em um minuto, uma vida de 65 anos foi demolida assim, olha, de cima a baixo. Acabou. Isso nós vemos todos os dias na vida dos políticos. Nas últimas eleições, os irmãos se lembram bem, polarizadas entre os vermelhos e os azuis. O candidato dos azuis perdeu, mas se tornou o grande ícone da oposição. E de repente gravaram uma conversa dele com o empresário, e aquela conversa esfacelou a imagem desse político de tal maneira que hoje ele se tornou repugnante para todos os lados. Um minuto só, basta um minuto. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Números capítulo 20. Números capítulo 20. Convido a quem está presente aqui a ficar de pé. Quem está ouvindo pela internet, caso este vídeo tenha ficado bom, não precisa. Números capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando se inspiraram os nossos irmãos perante o Senhor, por que trouxestes esta congregação ao deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado,
Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Podem sentar. Águas de Meribá, águas de Massá. Meribá significa contenda, Massá significa provação e também refrigério. Moisés era um homem de Deus, e diz a Bíblia, muito manso, conquanto fosse um guerreiro. Diz o texto do Pentateuco, 5 livros do início da Bíblia, que não havia homem mais manso do que Moisés. Ele era um homem manso, normalmente manso, mas a pressão que o povo exercera sobre ele era por demais grandiosa. Ele estava, nos dizeres da sociedade moderna, estressado. Aliás, nos dias de hoje, quem é que não está estressado? Digam-me lá. Como diria um português, opa, diga-me. Quem é que não está estressado? Essa é a desculpa mais comum que nós damos para os alvoroços da atualidade. Por que Moisés estava estressado? Estava pressionado, estava cansado. Primeiro, que a irmã dele morrera. Quem é que não fica abalado com a morte de um ente querido? Miriam morrera leprosa. Culpa dela, porque tempos atrás ela e o irmão de Moisés, Arão, se ajuntaram com uma turma, levantaram a malta, e o povo foi contra Moisés, porque dizia Miriam: por que só você, Moisés? Você é o líder, por que isso não se distribui para nós? E Deus provou que Moisés era, de fato, o líder deles. E Miriam recebeu como penalidade tornar-se leprosa. Ele estava de luto, cansado. E eles chegaram num determinado ponto da sua travessia. Aliás, meus irmãos, a travessia era para ser feita rapidamente quando eles saíram do Egito. Em questão de semanas, eles estariam na terra prometida. Não era tão distante assim. Mas por causa do povo de coração duro, é que Moisés e Arão foram condenados por Deus, junto com todo o povo, a zanzar pelo deserto por 40 anos. E sabe por quê? Porque o povo contendeu, dizendo assim: não vamos levar os nossos filhos lá para a terra prometida, porque os inimigos vão matar os nossos filhos. O que há de ser dos nossos filhos? Então Deus disse para esse povo: vocês estão achando que a terra que eu prometi dar para vocês e para os seus filhos vai ceifar a vida dos seus filhos? Pois então agora vocês me ouçam. Vocês morrerão no deserto e seus filhos entrarão na terra prometida. Só 2
daquelas pessoas que contenderam, da época daquelas pessoas, só 2 sobreviveram, que foram Josué e Caleb, que eles instaram com o povo, dizendo: não, minha gente, nem os nossos filhos e nem nós iremos morrer, Deus nos deu estas terras. E o povo quase os matou, o povo os agredia verbalmente. Moisés estava cansado, enlutado, envelhecido, e o povo na orelha dele e de Arão dizendo assim: Moisés, estávamos tão bem no Egito. Tenha santa paciência, estavam bem no Egito? Os feitores chicoteavam as costas deles, mandavam que fizessem tijolos sem palha, batiam neles. Agora eles vêm dizer que estavam bem. Ainda diziam: lá nós tínhamos romãs, nós tínhamos figos, nós tínhamos parreiras, nós tínhamos água. Aqui nesse deserto não tem nada, você nos trouxe aqui para nos matar. Olha, minha gente, eu ouvi isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas Moisés já estava cansado. Diz a Bíblia que ele e Arão foram para a porta da tenda da congregação, que era o lugar onde Deus se manifestava, e se prostraram como dizendo: Deus, não tem alternativa, de fato não tem água aqui, o povo está com sede, talvez até eles estivessem com sede, muita sede, só tinha pedra. Nós costumamos dizer, quando uma pessoa faz alguma coisa sem recursos, a gente diz o quê? Que ele tirou água da pedra. E ali literalmente não tinha água, só tinha pedra. E não tinha como tirar a água da pedra, não tinha fonte, não tinha mina, não tinha nada. E eles se prostram diante de Deus, e Deus vem e se manifesta e diz para eles o seguinte: toma o seu bordão, a sua vara, ajunta o povo, leva junto da rocha e fale para a rocha para sair água. Então, pela voz da sua palavra, água sairá da rocha, e vocês darão de beber à congregação e aos seus animais. Moisés levanta, junto com Arão, pega a sua vara, o seu bordão: vamos, povo, venham todos aqui junto da rocha. E provavelmente aquela turba toda gritando, lamentando, xingando, espremendo, revoltada, esfomeada, com sede, e aquele burburinho todo. Moisés então, na frente daquela rocha, disse: ó seus rebeldes, porventura nós vamos tirar água desta rocha agora, na frente de vocês? Vamos! E pegou a vara e cutucou, e a água saiu. Agrediu a rocha. Por que será que ele agrediu? Será que medo de falar e não ter água nenhuma? Pode ser. Será que agrediu porque precisava de uma válvula de escape? Então, em vez de bater em alguém lá, ele bateu na rocha? Pode ser. Será que por incredulidade, por achar que isso não ia funcionar? A verdade é que ele não obedeceu ao que Deus lhe mandara. Deus disse: fale a rocha e as águas sairão. Ele deveria chegar na frente da rocha e dizer: rocha, verta água, e a água iria surgir. Tanto quanto surgiu com 2 boas cutucadas da sua vara. Agora eu pergunto para os irmãos: uma vara é capaz de furar uma rocha? Olha a nossa pedra aqui na porta da igreja. Os irmãos já viram uma broca bem no meio ali daquela pedra?
uma broca muito grande que foi enfincada, agora não dá mais para tirar. Saiu alguma água dali? Uma vara não quebra a rocha. Na verdade, ele deveria ter falado com a rocha, porque a força da água a sair não seria dos seus músculos, seria do poder de Deus que operaria naquela rocha. Mas Moisés, em um minuto, ele quebrou o ministério de uma vida inteira. Sabe por quê? Qual seria o maior prazer de Moisés em toda esta carreira no meio do deserto? Qual seria? Entrar na terra prometida. Ora, ele está caminhando 40 anos no deserto para quê? Para morrer na praia? Não, era para entrar na terra prometida, era para isso que ele estava lutando. E agora, por causa de um minuto, Deus diz para ele: saiba de uma coisa, na terra prometida você não entrará. E diz a Bíblia, em textos posteriores, ainda no Pentateuco, que Moisés insistiu com Deus, pedindo: Deus, na linguagem popular de hoje, quebra essa, vai, deixa eu entrar. E Deus disse: não me fale mais nisto. E quando chegou a hora da morte dele, porque a morte dele foi determinada por Deus, ele não estava doente. Diz a Bíblia que ele com 120 anos estava tão saudável quanto um garotão. Deus disse: agora você vai morrer, mas sobe na montanha e olha com os teus olhos o que você perdeu. Aí nós nos lembramos do texto bíblico do Novo Testamento que diz: horrenda coisa é o quê? Cair nas mãos do Deus vivo. O Deus que anda sendo pregado por aí, inclusive em filmes americanos chamados filmes gospel, é um Deus que só tem amor, só tem plano, só tem perdão, só tem misericórdia. É um Deus assim, bonachão. É um Deus que não repara nos seus pecados, é um Deus que não leva a sério a conduta que você tem, é um Deus que só quer o bem. Ele é um verdadeiro Papai Noel. Então está sendo gerada no ventre das igrejas uma geração de gente que não conhece ao Deus de Moisés. Diz o próprio autor de Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Trazendo para nós, meus irmãos, em um minuto nós podemos destruir a obra de uma vida inteira. É em um minuto que um casal discute, se agride e não raras vezes se mata. É em um minuto que um empregado de 15 anos de firma perde a paciência e destrói o seu departamento e joga fora a carreira de uma vida. É em um minuto que um pai de família cede às tentações de uma secretária ou de uma vizinha e acaba com a sua dignidade e a sua moral diante da esposa, dos filhos e dos membros da sua igreja. É em um minuto que você destrói uma amizade com uma palavra torta que não deveria ter sido dita. É em um minuto que no trânsito você perde a estribeira e agride e recebe de volta, não raras vezes, um tiro de morte ou uma facada. É em um minuto que você destrói a sua vida de santificação,
por causa de um minuto de prazer efêmero, que logo depois do prazer se transforma em remorso e em tristeza. Em um minuto, Moisés perdeu a chance de entrar na terra prometida. Em um minuto, uma igreja destrói a sua corrida pela fé, por causa de uma banalidade que, se controlada pelo poder do Espírito Santo, poderia atravessar a provação com grande vitória. Eu gosto de ouvir o Novo Testamento dizer: Jesus Cristo em tudo foi provado, mas nunca pecou. Ele foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Porque em um minuto nós podemos destruir tudo. E era o que o diabo queria quando Jesus estava na cruz. Lembram-se? Desce daí! Se és o Filho de Deus, desce daí! Ajudou tanta gente, agora está aí, pendendo na cruz. Que Deus é esse? Desce daí! Jesus ouviu tudo isso. E qual foi a resposta dele? Ele poderia ter dito: a senhora quer saber de uma coisa? Esse negócio já me enjoou, dá licença. E os anjos põem fogo em tudo aqui. Não. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se nós soubéssemos que Deus dirige a nossa vida e que Ele nos prova para ver se a nossa fé é verdadeira, para ver se nós cremos de fato no Senhor Jesus Cristo, se não somos apenas crentes de boca, mas crentes de miolo, nós atravessaríamos as provações com muito mais coragem, com muito mais fé e com muito mais controle. Se nós entendêssemos isso, quando a esposa discutisse conosco, quando o esposo discutisse conosco, nós pediríamos ao Senhor: Senhor, me dá calma nesta hora, para que em resposta à agressão, eu responda com uma palavra branda de ternura, porque diz a Bíblia que a palavra branda, o que ela faz? Desvia o furor. No momento de acalorada discussão, se pedíssemos a graça de Deus para que não entrássemos na carne e disséssemos para aquele que contende conosco: meu caro, vamos conversar sobre isso numa outra hora. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida e abençoe a minha também, que Deus nos dê discernimento para que nós decidamos isso com sabedoria, com maturidade, com equilíbrio, com paz. Meus irmãos, uma palavra branda pode acabar com uma encrenca, com uma disputa, com um problema. Porque em um minuto de descuido nós podemos perder as bênçãos que o Senhor tem para nós. Lembro-me de Daniel, que orava para que Deus lhe desse a interpretação daquela visão terrível, a visão do fim do mundo. Ele não entendia aquela estátua enorme que ele vira, e depois uma outra profecia. Ele ficou tão caído que ele pediu a Deus que lhe desse a interpretação. E ele não fez jejum, ele fez abstinência alimentar. Ele deixou de comer comidas das quais gostava, para comer o mínimo possível, para que, enquanto ele estivesse fraco, Deus fosse forte na sua vida. Ele esperou 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 18 dias, 20 dias.
se no 20º dia que ele orava e pedia, ele tivesse desistido, o anjo que era portador da resposta, que iria chegar no 21º dia, quando estivesse a caminho, ouviria o pai lá de cima dizendo: anjo, sobe. Mas por quê? Porque aquele que seria abençoado, em um minuto, perdeu o direito à resposta positiva da sua oração. Talvez, se Deus fosse nos mostrar quantas orações poderiam ter tido uma resposta positiva e não tiveram, porque nós não fomos perseverantes, nós não nos consagramos como deveríamos, nós não aguardamos a graça do Senhor como precisávamos, e a resposta foi embora, nunca mais voltou, porque em um minuto nós perdemos aquele direito. Mas Deus é misericordioso, porque Moisés está no céu. Moisés é o servo do Deus vivo, representante de todo o povo judeu. Suas palavras estão inseridas na Bíblia e ele é modelo para muitos de nós. Ainda que tenha tido este momento de fraqueza que lhe ceifou a bênção de entrar na terra prometida aqui na terra, ele entrou na terra prometida celestial. Aleluia, glória a Deus. Porém, eu quero instar com os irmãos para que vigiemos os nossos minutos. Quando vir o momento de discutir, pense, não ponha a perder tudo por causa de uma vaga de estacionamento. Não ponha a perder tudo porque entraram na fila do banco não respeitando a sua posição. Não perca a sua bênção porque alguém lhe deu uma palavra torta nas redes sociais. Não perca a sua vitória porque o seu filho, o seu cônjuge ou seus pais acordaram meio virados e não foram cordiais com você. Não revide com o mal, mas como ensina a palavra de Deus, pague o mal com o quê? Porque fazendo isso você vai fazer o quê? Ajuntar brasas. Alguém fala assim: vamos, Senhor, ajunta a brasa. O que quer dizer esse ajuntar brasa? Vamos pegar o Ariosto, ou vamos pegar o irmão Hamilton, ou quem mais aqui? São os que posso dar maior exemplo. Já pensou pegar umas brasas e colocar nas suas cabeças? Eu pergunto, é gostoso? É gostoso não, porque se colocar na cabeça quem tem muito cabelo, pega no cabelo, mas encosta as brasas na cabeça, faz bem ou não? Incomoda? E quando você faz o bem para quem está pedindo mal, você coloca brasas na cabeça dessa pessoa. Irmã Arlete e eu fizemos uma pequena viagem para o sul de Minas, e ali ouvimos uma música raiz muito antiga, que falava de um médico que foi assaltado por um ladrão, e o ladrão, meio desengonçado, acabou se ferindo com o próprio revólver. Quer dizer, ele foi dar um tiro, deu um tiro nele mesmo, mas saiu correndo, e o médico lá deu um jeito e foi para casa. Daqui a pouco chega um telefonema dizendo que tinha um ladrão ferido e que precisava dele. Esse médico pegou, colocou o seu jaleco, montou a cavalo, entrou no meio daquela lama, tempestade tinha caído. Quando chega lá, quem que é esse ladrão ferido? O mesmo ladrão que o tinha assaltado. Só que ele era médico, e ele então foi lá e curou o ladrão. E o ladrão, nessa música, diz assim: é mais forte do que o ódio a força do perdão. O perdão foi mais forte do que o ódio de tentar fazer justiça com as próprias mãos. Quando nós
entendemos que não temos um minuto a perder, nós vigiamos. Se Moisés tivesse, olha meus irmãos, em quanto tempo Moisés errou a sua atitude? Quanto tempo durou ele falar assim: povo rebelde, vocês acham que nós vamos tirar água da rocha? Quanto tempo isso levou? Não levou um minuto. Se nós tivéssemos como meditar a vida de Moisés e cortar esse pedacinho e grudar de novo, como a gente faz com áudios, mas não dá, a vida não tem esse tipo de mixagem, a vida não dá para você tirar fatias e grudar. O que você fez, fica para nós a lição: não perca a sua comunhão com Deus em um minuto de descontrole. Não deixa os pensamentos do diabo fazerem ninho na sua cabeça. Não deixa a maledicência tomar conta da sua língua. Não gaste a sua rede social para falar da vida dos outros. Não cultive dentro de você raiz de amargura. Não guarde no seu bolso aquilo que não é seu, seja de uma outra pessoa ou seja dinheiro de Deus. Não se comprometa com o maligno, e você não terá um minuto a ser deletado da sua história, e não precisará receber da parte de Deus a palavra dura que diz: você não entrará na terra prometida. Não. A você que é solteiro, eu digo: não troque a felicidade conjugal ou a felicidade da solitude por um mau casamento que só vai lhe trazer aborrecimento e desgraça. A você que é casado, eu digo: não troque a sua família por um romance de verão que só vai destruir a você e aqueles que lhe amam. A você que é funcionário, eu digo: não troque a estabilidade do seu emprego, seja bem remunerado ou mal remunerado, por tornar-se um mau funcionário, um mau caráter. A você que é filho, eu digo: não troque o bom tratamento ao seu pai e à sua mãe por um momento de raiva e de descuido. A você que é pai, eu digo: não dirija aos seus filhos a sua ira contida, destruindo a beleza que ele e ela cultivam a seu respeito. E diante de Deus eu lhe digo: não troque a sua santidade por um minuto de carnalidade, porque isso destruiria a sua vida. Hoje tenha sido útil para nos vacinar contra a picada da febre do descuido. O descuido do minuto de furor que pode derrubar uma obra gigantesca. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero chamar os louvadores para repetir